Olá, colega farmacêutico. Me chamo Daniela, sou farmacêutica mestre em Biociências pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atuo na área de cuidados farmacêuticos com suplementação de pacientes crônicos, utilizando de todo o mecanismo de ação das vitaminas e minerais na melhoria da qualidade de vida desses pacientes com doenças crônicas. Então, aproveitando a semana do uso racional de medicamentos, o tema da nossa web aula de hoje é o uso racional de suplementos vitamínicos e minerais. Então, vamos avaliar como que está o nosso cliente, né? Diminuição da ingestão de verduras, legumes e frutas. Ele tem um aumento de consumo de alimentos processados. E ele tem um aumento da ingestão calórica. Esse é um dos 3 pilares que tem que ser avaliado pelo seu paciente quando ele chegar no balcão solicitando uma vitamina. Por quê? Ele sempre vai chegar para você solicitando uma vitamina ou porque ele já usava quando era criança, ou porque o colega de trabalho indicou, porque a vizinha toma e está se sentindo bem, ou porque viu alguma blogueira oferecendo a vitamina no seu stories do Instagram. Então, eles vão procurar vocês. Qual que é o nosso papel? Fazer a avaliação desse paciente e saber como é que está sendo o seu estilo de vida. É um estilo de vida sedentário? Não tem horário para se alimentar? Se alimenta errado? Né? Tem uma diminuição na ingesta de fruta, de verduras, de legumes? Tem uma alimentação muito industrializada? Como que é o padrão alimentar desse indivíduo? Ele não come alimentos processados, industrializados. Porém, a dieta dele, normal, é muito pobre em fruta, verduras e legumes. Ele come basicamente carboidrato e proteína. Temos que avaliar também isso, né? Qual que é a expectativa de vida desse seu paciente? Qual é a idade dele? Já é uma pessoa mais jovem? É um idoso? Por quê? As pessoas, quando vão chegando na idade senil, elas realmente têm necessidade de reposição de vitaminas e minerais. Mesmo que ele tenha tido um estilo de vida saudável quando jovem, com um padrão alimentar correto, mas ele já está idoso. Então, o organismo dele tem dificuldade em sintetizar as vitaminas, tem dificuldade em armazenar essas vitaminas e tem muita dificuldade na utilização dessas vitaminas, precisando de uma concentração no corpo muito maior, né? Se ele tem um estilo de vida saudável, padrão alimentar correto e tem uma expectativa de vida maior, bom, como que eu vou trabalhar com esse paciente? Você vai traçar o perfil desse seu paciente. Não é pegar um polivitamínico e dispensar, porque ele pode estar com deficiência, por exemplo, de vitamina A e estar com a quantidade de vitamina D excelente, né? Pois faz ingesta de alimentos que dão percussores de vitamina D, toma só o suficiente e a quantidade de vitamina D no organismo dele está dentro dos padrões ideais. Porém, ele está com deficiência de vitamina A. Eu posso dar um polivitamínico para esse paciente? Não. Eu preciso saber quais são as vitaminas que estão em deficiência, o que eu posso fazer para equilibrar. Esse é um dos nossos processos. Então, nós temos no mercado uma variedade de produtos, variedade de laboratórios, né? Um marketing muito pesado em cima das vitaminas, tanto é que os laboratórios e a indústria farmacêutica está investindo muito em influenciadores digitais na venda das vitaminas e o aumento desse consumo. Então, a gente está tendo um aumento de consumo irracional de vitaminas, porque até então, na cabeça desse consumidor, as vitaminas são substâncias inofensivas. E eu vou mostrar para vocês, como nós farmacêuticos já sabemos, e vou conseguir mostrar um pouquinho para vocês dos estudos, que não é bem assim. As vitaminas e os sais minerais não são tão inofensivos assim. E aí que está o nosso papel como profissional da área de saúde, um profissional farmacêutico do balcão, incentivar o uso correto dessas vitaminas, tá?
Vemos também uma corrida nas farmácias em busca de vitamina por causa do coronavírus. As pessoas acham que se elas tomarem muita vitamina, o sistema imunológico delas vai conseguir ter contato com o vírus e não desenvolver a Covid-19. Não é bem assim. Tem todo um fator pré-existente dos pacientes obesos, hipertensos, cardíacos, que mesmo que o sistema imunológico dele esteja excelente, ele pode vir ter os sintomas da Covid-19. Então, tudo isso vem do marketing, do desespero, e estamos no meio de uma pandemia. Então, isso já leva ao uso irracional de vários tipos de medicamento, né? Como a gente já viu, hidrocloroquina, medicamentos passando para portarias, tendo controle especial, justamente pela desenfreado desespero pela pandemia. Né? Então, o aumento no consumo de suplementos já vem pela uma sociedade que quer uma vida saudável, só que eles querem ter uma vida saudável sem a alimentação correta, então isso vai aumentar o consumo, risco de ingestão indiscriminada, porque a pessoa não vai comprar vitamina A, D, C, ela vai comprar um polivitamínico, porque na cabeça dela ela vai estar tomando todas as vitaminas juntas, né? E isso traz riscos à saúde, né? Pacientes com predisposição a cálculo renal, o excesso de vitamina C vai dar cálculo renal. O excesso de vitamina A pode dar problemas na pele, que a gente vai ver e vai acompanhando ao longo dessa nossa web aula. E como que é os aspectos regulatórios? No Brasil, nós temos leis que regulam a venda de suplementos. Nós já sabemos, né, que tem a portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária e Saúde, né, do Ministério da Saúde, a 32/1998, né, 32/98, que preconiza que suplementos vitamínicos e ou minerais ou medicamentos à base de vitaminas e minerais. Então, nós temos os suplementos e nós temos os medicamentos, né? Os medicamentos, eles devem conter um mínimo de 25%, no máximo 100% de ingestão, do valor de ingestão diária recomendada. Então, tem um valor, uma tabela que preconiza a ingestão diária dessas vitaminas. Então, para ser um suplemento alimentar, a concentração dessa vitamina e desse sal mineral, ele tem que estar entre 25% da dose diária recomendada e entre os 100% da dose diária recomendada. Então, isso ainda é considerado suplemento. O que é um medicamento à base de vitaminas, sais e minerais? Ele tem uma posologia, uma concentração que vai acima dos 100% da ingestão diária recomendada, que são os nossos chamados polivitamínicos e poliminerais. Então, quando o paciente chega para vocês e pergunta, você tem que explicar para ele que o polivitamínico ele é um medicamento, que o suplemento você oferece um outro suplemento para ele. Faça uma troca, faça uma pesquisa, converse com o seu cliente no balcão e veja como que é que funciona a vida dele, como está sendo trabalhada a vida dele e como que ele vai conseguir lidar com essa suplementação. Então, vamos lá. Produtos importados. Muitas vezes na drogaria, na farmácia de vocês não vendam produtos importados, porque vocês trabalham certinho dentro das normas de vigilância da saúde. Mas aí o paciente ganhou uma vitamina do primo que veio do Japão, do primo que veio do Canadá, do primo que veio dos Estados Unidos. E aí? Como saber se ela vai ser um suplemento ou se ela vai ser um medicamento? Você vai ter que pegar essa vitamina e fazer a comparação com o que nós temos ofertados aqui no Brasil pela vigilância. Se o suplemento tiver uma concentração de entre 25% e 100% da ingestão diária, ele vai ser classificado como suplemento. Se a concentração dessa vitamina for acima de 100% da ingestão diária recomendada, ele vai ser classificado como medicamento. Então, é muito complicado explicar para o seu cliente essa diferença. Mas agora você já sabe, você vai poder mostrar para ele que tem diferença sim entre o medicamento e o suplemento. Então, nós temos a portaria, né, da Secretaria de Vigilância e Saúde
32/98, que também explica que o suplemento ele pode ser consumido conforme a recomendação de gestão diária, constante na embalagem. Então, o fabricante tem que colocar a quantidade que pode ser ingerida diariamente e você vai explicar para o seu paciente, e deve conter também que gestantes, nutrizes e crianças até 3 anos somente devem consumir esses produtos com orientação de um nutricionista ou do médico. Porém, nós temos a resolução 661/2018, né? Porque essa portaria é de 98. Então, a de 2018 já diz que o farmacêutico também é um profissional que pode orientar no uso desses produtos, tanto medicamentos como suplementos vitamínicos, tá? Então, você não está atuando fora da nossa área. A gente vai conversar bem sobre a 661/2018. Então, nós temos também a RDC número 242, de 26 de julho de 2018, que ela regulamenta o registro de vitaminas, minerais, aminoácidos, proteínas de uso oral, classificado como medicamentos específicos. Então, nós temos uma resolução de julho de 2018 e que regulamenta isso. Então, essa RDC, ela vai diante da nossa resolução 661. Então, ela casa bem certinho, né? Que ela diz que todos os medicamentos à base de vitaminas, minerais e aminoácidos, isolados ou associados entre si, para uso oral, tem que ter indicação de um profissional, farmacêutico, nutricionista e médico, né? Também em julho, saiu a resolução 243, de 26 de julho, que dispõe os requisitos para a composição da qualidade, segurança e rotulagem desses suplementos alimentares, além como também dispõe dos requisitos para a composição de alimentos convencionais que são adicionados de nutrientes, vitaminas e minerais e substâncias que eles chamam de bioativas. Então, o suplemento alimentar é um produto de ingestão oral apresentando forma farmacêutica destinada a suplementar a alimentação, né? Então, temos vários produtos de suplementação, assim como temos vários medicamentos. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na RDC número 27 de 2010, ela tem alguns alimentos com registros obrigatórios prévios à sua comercialização. E também preconiza que os alimentos dispensados obrigatoriedade de registros. Então, nós vamos ter na farmácia alguns produtos que não precisam de registro da vigilância sanitária e outros produtos que precisam do registro da vigilância sanitária. Isso tudo foi uma questão de fiscalização, de melhor cuidado, melhor formulação, que são preconizados pelo Ministério da Saúde, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, aí você olha aí na sua farmácia o que você tem, o que você está vendendo e começa a separar o que é suplemento, o que é um medicamento com polivitamínico e começa a fazer a sua forma de trabalho em cima dos suplementos e dos medicamentos polivitamínicos e poliminerais. Então, como que está sendo o consumo desses suplementos vitamínicos? Né? Estudos mostram que houve um aumento de 55% da venda de suplementos vitamínicos e minerais nos últimos anos. Então, assim, a procura pela forma de vida mais saudável, a forma com que as pessoas estão procurando ser mais saudáveis, ter um estilo de vida mais saudável, ter uma vida mais longínqua, né? Ter uma expectativa de vida maior, então eles estão procurando muito a suplementação com vitaminas e minerais. E fica aí, é uma fatia de mercado na atuação dos cuidados farmacêuticos muito importante. Temos muitos pacientes procurando um serviço, não apenas pacientes com doenças crônicas, mas pacientes que estão querendo suplementar para evitar que tenham doenças crônicas, né?
tem um estudo que demonstra que determinada combinação de vitaminas e minerais auxiliam no emagrecimento. Então, pessoas que estão passando por um processo de emagrecimento não cirúrgico, processo de emagrecimento, mas de reeducação alimentar, quando ele é suplementado com a combinação certa de vitaminas e minerais, ele auxilia. O selênio tem sido um dos minerais que mais auxilia no processo de emagrecimento, né? E a indústria tem uma previsão de um aumento de mais ou menos 21% nos próximos 2 anos. Mas essa informação foi de um artigo do ano passado. Não estávamos dentro de uma pandemia de coronavírus. Então, eu acredito que o aumento da procura por vitaminas vai aumentar muito mais que 21% nos próximos anos, porque as pessoas estão visando o uso da vitamina para aumentar o seu sistema imunológico, para você consiga passar por essa pandemia sem ter sintomas mais graves, precisar de uma UTI, né? Então, aí, a pandemia do coronavírus tem aumentado muito o consumo de vitaminas. Então, assim, sai uma fake news que a vitamina D, como já saiu, dizendo que a vitamina D ajuda na cura do coronavírus. Nós sabemos que não é bem assim, né? Já tem estudos que demonstram que a vitamina D não tem muita eficácia no que a gente chama de prevenção e cura do coronavírus. Compensar a baixa ingestão de nutrientes. Então, isso vai, o que vem naquela contrapartida do artigo que eu disse do emagrecimento. Quando as pessoas vão procurar fazer um processo de emagrecimento, se ela não tem o acompanhamento de um profissional médico nutricionista, ela costuma fazer a retirada de substâncias e vitaminas importantes, porque ela faz uma dieta que a gente chama de dieta restritiva. Restringe alguns alimentos e como ela restringe esses determinados alimentos, ela está restringindo o consumo de minerais e vitaminas. Então, avaliar, né, essa ingesta para compensar a falta de nutrientes, né? As vitaminas, elas são realmente importantes para melhorar a imunidade, principalmente a vitamina C. Ela tem um papel muito importante na melhora da imunidade. Prevenção de doenças crônicas, então já tem várias vitaminas que são antioxidantes e que ajudam na prevenção de doenças coronarianas, na prevenção do desenvolvimento rápido do câncer. Não é cura do câncer, é prevenção no desenvolvimento do tumor e entre outras funções antioxidantes, envelhecimento, doenças crônicas por envelhecimento, arteriosclerose. Então, é muito utilizado as vitaminas para isso. Como eu disse, auxiliar no processo de emagrecimento e o retardo do envelhecimento. O que mais as pessoas estão procurando hoje em dia é a fonte da juventude eterna. Então, eles vão procurar vitaminas porque tem ação antioxidante. Muitos deles não sabem que a maioria das vitaminas tem ação antioxidante. Então, eles querem diminuição dos radicais livres, eles querem retardar o envelhecimento, né, para fins estéticos, mas, na verdade, seria uma boa retardar o envelhecimento do nosso organismo. Quais são os suplementos vitamínicos mais utilizados no mercado, que tem muita procura hoje? A vitamina A, que conhecemos como beta-caroteno. Então, ela tem uma ação antioxidante importante para o nosso organismo, além da melhora significativa do sistema imunológico. Então, se alguém descobrir e colocar isso, vamos usar vitamina A, vai assumir vitamina A da farmácia por causa do Covid-19. Mas sim, a vitamina A ela é uma excelente coadjuvante, um excelente mecanismo de melhora do sistema imunológico. A vitamina C, né, que é o nosso ácido ascórbico, então ela tem ação oxidante. Além de melhorar o sistema imunológico, eu coloquei que ela previne o envelhecimento. Então, tanto é que a gente tem vários produtos dermatológicos enriquecidos com vitamina C. Mas o ideal seja que a vitamina C venha de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, fazer uma associação de produtos dermatológicos à base de vitamina C com a ingestão de vitamina C vai potencializar a ação desse tratamento dermatológico e sim, prevenir o envelhecimento das células e do epitélio.
A vitamina E, o nosso alfa-tocoferol, também tem ação antioxidante, mas ela tem uma ação de proteção cardiovascular, na arteriosclerose, proteção das células cardíacas, dos vasos. Então, ela é muito importante o tratamento com a vitamina E. A vitamina D, calciferol, que tem ação antioxidante e melhora o metabolismo de cálcio. Então, a gente já sabe que a vitamina D é muito importante, principalmente nas mulheres que estão entrando na menopausa e têm uma grande chance potencial de desenvolver osteoporose. Então, para essas mulheres, a suplementação com vitamina D é muito importante, né, que estão entrando na menopausa. Quais os suplementos minerais que a gente utiliza mais, né? O magnésio, ele melhora a síntese de serotonina, então ele pode melhorar até auxiliar nas doenças psicossomáticas, né? Na depressão, na síndrome do pânico. Cromo é um mineral muito utilizado no controle do perfil lipídico. Tem estudos que demonstram que o uso de cromo na quantidade correta da ingestão diária auxilia no controle do perfil lipídico de paciente com dislipidemia, né, idosos. O iodo é o nosso velho conhecido, ele atua na síntese dos hormônios T3 e T4, melhorando todo o metabolismo da tireoide e dos paratormônios também. E o selênio? O selênio, ele é excelente antioxidante, previne envelhecimento precoce, diminui a ação dos radicais livres e artigos demonstram que o auxílio do selênio junto com o magnésio na síntese de serotonina como antioxidante é um grande aliado no processo de emagrecimento. Então, isso você pode estar atuando com as suas pacientes, né, que estão procurando emagrecer com saúde e mudando os hábitos alimentares. E os suplementos vitamínicos ou os minerais representam riscos? Eu quero que vocês deem uma pensada, uma avaliada. Porque agora eu só falei coisa boa dos suplementos, né, dos minerais. Só mostrei coisa boa. Então, como fica? Tem risco para a saúde do paciente se ele for usado indiscriminadamente e de forma não controlada, não racional? A resposta para vocês vai ser sim, né? Então, dependendo da idade, o excesso de vitamina não é legal, né? Então, a gente tem que avaliar a idade do nosso paciente, o gênero, a quantidade de ingestão diária para o homem é totalmente diferente da ingestão diária da mulher. Se tem doenças pré-existentes, que eu vou mostrar para vocês que muitas das vitaminas, elas vão desencadear processos patológicos devido ao seu excesso no organismo. E os hábitos alimentares. Então, a pessoa que ela tem um hábito alimentar contínuo, um hábito alimentar saudável, faz uso correto dos alimentos na quantidade ideal, dificilmente ela vai precisar suplementar com vitamina, a não ser que seja uma pessoa que está entrando na idade senil, tá entre 50 e 60 anos. A gente sabe que metabolicamente ela já vai caindo, né? Já vai diminuindo sua função metabólica e esses pacientes realmente necessitam de uma suplementação. Criança. Sim, criança está na fase de crescimento. Tem crianças que têm dificuldade em aceitação de alguns alimentos. Tem criança que não aceita determinado alimento ou por alergia ou por não gostar. Também é necessário se fazer a suplementação, mas uma suplementação com cautela, tá? Vendo quais são as necessidades da criança, qual alimento que ela tem dificuldade de ingerir, tá? Ela não come, por exemplo, ela não gosta de alimentos ácidos, não chupa limão, não chupa laranja. Então, essa criança ela tem necessidade de suplementar com vitamina C. A criança não come nada que for amarelo, não come abóbora, não come cenoura, então ela vai ter uma deficiência de beta-caroteno, então teremos que suplementar com vitamina A. E assim você vai vendo as características, os hábitos alimentares do seu paciente. Numa conversa bem descontraída, você vai perguntando e vai ganhando a confiança desse seu cliente, desse seu paciente.
Então, vamos lá. Diminuição de vitamina A, desenvolvimento de cegueira noturna. Então, uma criança que não se alimenta com alimentos que têm beta-caroteno, que são os precursores da vitamina A, provavelmente ela vai ter problema de visão na idade adulta, né? Então, é bem complicado. Então, tem que fazer a suplementação, sim, tem que conversar com a família, sim, e tem que tentar fazer com que essa criança passe a comer os alimentos que contêm vitamina A e suplementar. A vitamina C é responsável pelo escorbuto. Então, a criança que não se alimenta com alimentos cítricos, né? É bom suplementar com vitamina C. Vitamina D, deficiência de ferro, criança que não toma leite, criança que não come queijo, que não toma iogurte, não come derivados do leite, não come ovo, é interessante suplementar com vitamina D. O ferro, anemia ferropriva, aí você já vai precisar fazer uma avaliação do hemograma desse paciente, ver como que está a hemoglobina, também os marcadores de ferro, ferritina, transferrina, e ver se essa criança realmente precisa tomar o ferro, porque muitas vezes a absorção do ferro está sendo dificultada pela deficiência de vitamina C, que é o ácido ascórbico. Então, a criança se alimenta de alimentos ricos em ferro, mas pela deficiência da vitamina C, ela está desenvolvendo anemia, pois está sem o auxílio da vitamina C para carregar o ferro para dentro das células, no metabolismo do ferro. E quando eu tomo muita vitamina? Nós sabemos que a grande maioria das nossas vitaminas de consumo, elas são lipossolúveis. E se elas são lipossolúveis, elas têm afinidade pelas células hepáticas. Então, o acúmulo de vitaminas lipossolúveis pode trazer um problema hepático. Com isso, vai ocasionar náusea, vômito. O excesso de vitamina A leva ao amarelamento das unhas, da pele e descamação. E algumas vitaminas levam à neurotoxicidade. O excesso de minerais e vitaminas pode levar à toxicidade, neurotoxicidade, dando enxaqueca e causando alguns outros problemas neurológicos. Então, vocês viram como vitaminas e sais minerais não são tão inofensivos assim? A gente precisa tomar muito cuidado com o nosso trabalho no balcão de ofertar. Então, e a interação desses suplementos com o medicamento? Então, o paciente vai lá, compra a medicação e leva a vitamina para casa. Então, como tomar essa vitamina sem interagir com a medicação? Então, um dos trabalhos do cuidado farmacêutico com pacientes crônicos na suplementação que eu faço é organizar os horários que eles vão suplementar com a medicação que eles tomam. Então, é organizar os horários. Se ele toma a medicação de manhã e a vitamina tem interação com a medicação que ele toma, é separar os horários da medicação com a suplementação. Dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você organiza, você vê muita melhora nesse quadro desse paciente. Então, um exemplo, o mineral. Cálcio, magnésio, zinco, ferro, ele tem interação muito grande com tetraciclinas e quinolonas e alguns outros antimicrobianos. Então, ele vai ter essa interação, diminuindo a ação desse fármaco. Então, é bem complicado. É aquela velha frase que todo mundo deve ter ouvido na faculdade. Não toma tetraciclina com leite. Realmente, mas não é só leite. Tem outros medicamentos, por exemplo, ele está tomando tetraciclina, mas está tomando um polivitamínico rico em cálcio. Está tomando uma suplementação de cálcio junto com antibiótico. É a mesma coisa que tomar com leite. Até um pouco pior, porque a concentração de cálcio, nesse caso, é muito maior do que nós encontramos no leite. A vitamina K interage diminuindo a eficácia dos anticoagulantes. Então, às vezes, o paciente está tomando um polivitamínico que tem vitamina K na sua composição e toma anticoagulante junto. Então, vai estar tendo uma interação medicamentosa com o polivitamínico. Então, tem que prestar muita atenção nessa interação. Os antiulcerosos, agora vamos falar dos medicamentos que interferem na absorção de proteínas, de vitaminas, desculpa. Os antiulcerosos, por fazerem proteção da mucosa gástrica, muitos deles são mucoprotetores, formam uma película na parede do estômago, vão diminuir a absorção de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12.
Os anti-inflamatórios esteroidais, os chamados glicocorticoides, eles diminuem também a absorção da vitamina A, C, B1, B6, B9, além dos minerais cálcio, potássio, fósforo, magnésio e zinco. Então, a interação medicamento-suplemento existe e a interação suplemento-medicamento também existe. Então, é uma via de mão dupla. Então, quando você estiver trabalhando com suplementação, prestar muita atenção na rotina diária do seu paciente, quais medicamentos eles tomam, procurar quais as possíveis interações. Hoje tem inúmeros de artigos falando de interação medicamento e neles eles não falam com suplementos, mas se você procurar a interação medicamento-alimento, você vai achar a interação com todas as vitaminas, todos os sais minerais. Então, procurar nos bancos de dados, na dúvida de não achar interação suplemento-medicamento, porque ainda tem muito pouco artigo nesses temas, procurar a interação medicamento-alimento, porque todas essas vitaminas vão estar presentes nos alimentos. Então, você vai conseguir saber quais vitaminas evitar com determinada medicação. E o cuidado farmacêutico relacionado aos suplementos alimentares? Qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso cuidado? O que a gente tem que fazer? Além de estudar todas as interações com possíveis alimentos e suplementos. Então, nós temos a nossa resolução 661 de 25 de outubro de 2018. Um marco para a atuação nossa, maior autonomia. Ela vem para somar com as portarias que trabalham com a consulta farmacêutica, o consultório farmacêutico, a atuação do farmacêutico. Então, ela soma e nos dá mais autonomia para isso. Então, onde que a gente vai poder atuar com cuidado farmacêutico? Na farmácia comunitária, farmácia pública, das redes privadas, drogarias, farmácias de manipulação, consultório farmacêutico, onde você pode fazer todo o atendimento de cuidado farmacêutico, estabelecimentos comerciais de alimentos, lojas de suplementos. Então, nós podemos atuar com cuidado farmacêutico em todas essas áreas. Então, o que a resolução 661 traz de bom para a gente? Nós podemos trabalhar com os alimentos para fins especiais, prescrição, suplementos alimentares, produtos apícolas, extrato de própolis, geleia real, utilização do mel, alimentos com propriedades funcionais. Então, nós podemos trabalhar na prescrição de alimentos funcionais, sim, não fazer plano nutricional. Dieta, quem faz o plano é nutricionista, mas nós podemos enriquecer o tratamento desse paciente colocando alguns alimentos com propriedades funcionais. Um whey protein, por exemplo. Preparações magistrais. Vocês vão poder preparar formulações magistrais e prescrever para os seus pacientes, tanto para doenças crônicas quanto para emagrecimento, dentro da portaria e das substâncias que nos são liberadas para prescrição. Compostos bioativos dos alimentos e prescrição farmacêutica em si. Então, você pode criar, sim, uma formulação para tratar o seu paciente conforme a necessidade dele. Então, pacientes com, por exemplo, com osteoporose, você pode fazer uma formulação enriquecida com cálcio e suplementar com vitamina D. Pacientes com dores crônicas, o magnésio auxilia muito na dor, na fisiologia muscular. Você pode estar trabalhando o magnésio com esse paciente com toda a cautela, dose de ingestão diária, tudo dentro das conformidades preconizadas por esses trabalhos. Então, no capítulo 2 dessa resolução, ela vem falar da dispensação, que no ato da dispensação, o farmacêutico ele tem que informar, o paciente por escrito como ele vai usar, quais são os riscos do uso, tá? E qual a forma correta de utilizar, tá? Seguindo o que está preconizado pela indústria. Ele deverá também avaliar se há necessidade do uso de suplemento. Muitas vezes o paciente quer comprar simplesmente por comprar e não precisa. Então, você pode sim avaliar a necessidade dessa venda ou não.
Né? O artigo 5º, ele vem dizendo que a gente deve considerar no processo de avaliação no receituário, guardar um receituário desse seu paciente, as reações adversas potenciais, as interações com os alimentos que a gente já falou, com os medicamentos, se vai ter interação em alguns exames que esse paciente possa vir a fazer, e dizer para ele, saber a toxicidade dessas vitaminas, aguda, subcrônica e crônica, precauções, fazer advertência realmente do uso, da contraindicação do uso relacionado e avaliar características do indivíduo, biológica, socioeconômica, cultural, psicológica, se ele tem valores, e muitas vezes ele está procurando a vitamina como válvula de escape para algum outro problema maior que ele venha a ter. Já no capítulo 3, ele vai tratar da nossa prescrição, né, nas categorias de suplementos alimentares e magistrais. E ali está dizendo que, segundo a resolução 585 e 586, o farmacêutico deve selecionar e documentar terapias com suplementos alimentares em farmácia, consultórios e estabelecimentos comerciais. Então, nós podemos, sim, fazer uma consulta farmacêutica e traçar todo um plano farmacológico para esse paciente no que se trata de suplementação de vitaminas e minerais. O artigo 7, ele vai trazer para nós como prescrever os suplementos alimentares, né, de fins especiais, como chás, produtos apícolas, né? Então, para prevenção de doença e outros problemas de saúde, nós sabemos que o própolis é muito bom para o sistema imunológico, então é produto apícola, a gente pode prescrever o extrato de própolis. Para a recuperação da saúde, o paciente fez uma cirurgia, para melhorar na cicatrização, a gente tem um mecanismo de fazer um suplemento. Otimização do desempenho físico e mental, então os praticantes de academia, de exercícios físicos, os atletas de academia, a gente pode fazer sim um plano de suplementação para melhorar o metabolismo e eles conseguirem chegar no tão esperado projeto que eles queiram. Complementação da farmacoterapia, né? Utilizar o suplemento para potencializar os tratamentos farmacológicos, é o que eu costumo trabalhar na parte de cuidados farmacêuticos com suplementação. Jamais trocar a medicação do médico, mas encontrar um mecanismo com que eu potencialize a ação desse medicamento na manutenção e na melhoria da qualidade de vida, que são tratamentos de pacientes idosos. Né? Caberá também ao farmacêutico, no artigo 8º, levar em consideração as necessidades relativas do paciente. Não é todo paciente que vai sair com um monte de vitamina, às vezes vai sair com uma prescrição. Às vezes ele está precisando de mineral, não de vitamina, e ele compra vitamina. Né? O farmacêutico deverá considerar a importância do trabalho interdisciplinar, pegar com você todas as informações médicas, nutricionais desse paciente para poder desenvolver um trabalho com uma qualidade de excelência, né, do farmacêutico. Fazer membros da equipe, né, de saúde por meio de suplementos alimentares, então isso é pacientes, os farmacêuticos que estão dentro de uma unidade hospitalar, dentro de unidades básicas de saúde. E o capítulo 4, que é o da vigilância, da nutrivigilância, o farmacêutico deve sim notificar casos de alergia, casos de reação adversas à vitamina, estabelecer protocolos que seguram o uso racional desse medicamento, deve informar, sim, os órgãos competentes sobre as reações adversas que encontrou em determinado produto, né? E fazer a nossa função, fazer a relação, interação fármaco-nutriente, nutriente-nutriente, né? E o correto uso dessas substâncias. Então, como fazer o uso racional de um suplemento vitamínico? Gente, realmente é muito complicado você fazer o uso racional do suplemento. Porque são doses muito sutis, são deficiências muito sutis e que se você errar na mão, você pode levar o paciente a uma intoxicação crônica. Então, tem que ter muito cuidado, né, com a interação medicamentosa. Se você está indicando um suplemento, se você está prescrevendo um suplemento, se ele vai ter interação com a medicação prévia que esse paciente toma, principalmente se ele for paciente que faz uso de medicação crônica. Se esse paciente faz uso de medicamentos que ele vai ter que usar para o resto da vida,
Então, tem que ter muita sensibilidade, muita sutileza para trabalhar. As reações adversas, às vezes ele vai tomar a vitamina e ele vai achar que a medicação está fazendo, tá dando reação adversa dele, não é a medicação, às vezes é a vitamina, tomada junto com a medicação vai dar essa reação adversa. A toxicidade, alertar, avaliar a toxicidade de cada vitamina, ver se tem necessidade realmente de passar aquele composto, aquele componente para o seu paciente. As contraindicações, os modos de uso e precaução, como armazenar, como guardar. Aqui em Cuiabá nós temos um calor imenso, nossa temperatura média de 35 graus para mais. Então, como que eu vou guardar a minha vitamina? Eu posso deixar ela. Então, tudo isso é o nosso papel de fazer isso com o paciente e avaliar o usuário. Não é passar uma vitamina e ele sumir e voltar depois de um ano. Não, você tem que fazer um acompanhamento, a princípio mensal, depois você pode dar um espaçamento de 45 dias até você ver o paciente a cada 60, 90 dias. Não tem necessidade de vê-lo mais que isso. Então, como eu prometi para vocês, uma suplementação, vou dar algumas diquinhas de suplementação, né, para uma população saudável. Então, nós temos lá, na gestação, paciente gestante, a gravidez, né, deixa a mulher mais sucinta, então ela precisa tomar o ácido fólico. Desde o primeiro trimestre, desde que ela descobriu que está grávida, ela já tem que começar a fazer suplementação com ácido fólico e as vitaminas no pré-natal. Isso, geralmente, o médico já passa. E só cabe a nós, farmacêuticos, indicar e ensinar essa mulher a fazer o uso correto. Bebês e crianças, vitamina D até o desmame. Então, é interessante suplementar crianças e bebês até o desmame. E ferro a partir de 4 a 6 meses de idade, que é quando começa a introdução alimentar. Então, muitas vezes a criança não vai aceitar alguns alimentos e pode ter deficiência de ferro, de 4 meses até os 6 meses de idade. Adulto de meia idade e idosos. Eles precisam muito de suplementação de vitamina B12, D e cálcio. Tá? Pacientes que fazem uso de medicamentos por longo prazo, uso crônico de medicamentos, né? Pacientes que fazem uso da bomba de próton, tem que sempre suplementar a vitamina B12, cálcio e magnésio. Pacientes que fazem uso de metformina, é interessante suplementar a vitamina B12. Né? Subgrupos de risco. Pacientes que fizeram bariátrica, sempre suplementar com vitaminas lipossolúveis, complexo B, cálcio, zinco, cobre. Então, as multivitaminas e os multiminerais que um paciente fez bariátrica é o indicado. Legal, uma polivitamina e os minerais. Mas tem que levar em consideração a técnica utilizada na bariátrica. Porque a bypass, que é a técnica que desvia o intestino do estômago, não adianta suplementar com suplementos via oral. Tem que ser suplementos injetáveis. Então, os médicos, quando os pacientes fazem a bypass, eles costumam indicar a dexacitoneurin, que é rica em vitaminas do complexo B e todos esses nutrientes para o paciente. Anemia perniciosa, vitamina B12, de 1 a 2 miligramas dia por via oral, ou 0 a 1 miligrama por mês via intramuscular. Doenças do trato intestinal, inflamação intestinal, doença de Crohn, doença celíaca. É interessante suplementar com ferro, vitaminas do complexo B, vitamina D, zinco e magnésio. Pacientes com osteoporose e outros problemas de saúde óssea, vitamina D, cálcio e magnésio. Degeneração macular relacionada à idade, formulação específica de vitaminas antioxidantes, zinco e cobre. Então, essa degeneração macular relacionada, a gente precisa especificar os tipos de vitaminas. Então, tem vitaminas específicas que estão defasadas em determinada idade. Então, é fazer toda uma avaliação do estado de saúde do seu paciente e avaliar quais as vitaminas você vai prescrever para ele. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. As referências que eu usei estão aí. Eu vou disponibilizar o meu e-mail
para quem quiser entrar em contato e conhecer um pouquinho do meu trabalho com suplementação em pacientes crônicos. E quero agradecer o convite do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso, de poder estar contribuindo com os colegas de todo o estado, até os que estão um pouco mais longe de nós aqui da capital. Obrigada e até a próxima.